Olha, nós estamos prevendo na questão da educação em tempo integral, principalmente nas áreas de maior violência, porque nós identificamos que são nessas áreas que existe total ausência do Estado. Então a ideia nossa do programa que nós defendemos de escolas em tempo integral, e isso tem que ser feito em parceria com os municípios, até porque a maior necessidade não é tanto no ensino médio, é justamente na educação fundamental, que é o aluno até a oitava série. Então nós queremos agora ajudar os municípios, principalmente na estruturação dessas escolas, nas áreas de maior violência dentro do Estado. Nós temos mapeado por município quais os bairros mais violentos, onde existe a total ausência do Estado, e nesses locais nós colocarmos a escola em tempo integral. Primeiro ajudando na estruturação física, que você vai ter que ampliar espaço, vai ter que melhorar realmente a questão física das escolas para adequar a um sistema que funcionaria das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E o Estado ser um indutor disso. Fazer parceria mesmo com os municípios. E principalmente nessas áreas onde existe maiores índices de violência, principalmente contra jovem e adolescente. No nosso programa de governo nós temos uma parceria que é principalmente na construção dos centros de educação infantil. Nós temos hoje no Mato Grosso do Sul, Campo Grande tem 9.000 crianças fora das creches e o Estado chega perto de 40.000 crianças. E isso realmente é deixar uma geração sem oportunidade de alfabetização. Então nossa ideia é apoiar os municípios na construção do centro de educação infantil. Nós temos que estar atento na partilha dos recursos do pré-sal, que hoje parte do pré-sal, 75%, é para vir para a educação pública brasileira. E nós precisamos aportar recursos para os municípios e para os estados, para principalmente custear essas despesas, que é a manutenção. Uma escola em tempo integral é um custo maior, são mais professores, são mais pessoas trabalhando. Quando você constrói um centro de educação infantil, você tem que contratar mais profissionais para atendimento daquelas crianças. Então, fazer esse trabalho, por quê? Hoje nós temos no Mato Grosso do Sul quase 19 municípios que não dão conta de pagar o piso nacional do magistério, por falta de receitas. Então, o Estado, no nosso governo, vai apoiar a construção dos centros de educação infantil, ser parceiro nas escolas em tempo integral, e buscar essa reestruturação, e aí vai ser uma luta dos governadores e dos prefeitos, para que a partilha do pré-sal não fique toda concentrada na União, para que a gente tenha uma cota à parte distribuída, como é o critério do Fundeb hoje, que distribui aos estados e aos municípios pelo número de alunos matriculados nas séries, para que a gente possa ter mais recursos para atacar essas demandas, que infelizmente hoje muitos municípios, principalmente os pequenos, não consegue oferecer uma educação de qualidade por falta de recursos para estruturar a rede educacional em cada um dos municípios. Nós temos hoje um subfinanciamento na saúde. Se você olhar nos últimos 10 anos, há 10 anos atrás, a União era responsável por 56% dos investimentos em saúde no país. Hoje a União é responsável só por 45%. Então tirou dinheiro da saúde. É aqueles 37 bilhões que o Tribunal de Contas apontou que a União deixou de aplicar na saúde. Isso tem um agravante. Mato Grosso do Sul foi o estado nos últimos anos que mais leitos do SUS fechou. Nós fechamos 1.400 leitos. E aqui o Mato Grosso do Sul, estado que teria que aplicar 12%, que é constitucional nos gastos com saúde, aplicou 8,43% e ainda com a lei do rateio, porque a lei do rateio ela apropria despesas na saúde que na realidade não são. Isso é uma maquiagem contábil que foi feita pela época do governo do Zeca e continuou no do André, que tirou nos últimos anos mais de 1 bilhão da saúde. Então, o que nós precisamos? Primeiro, recuperar essa capacidade de investimento. Feita a capacidade de investimento, qual as prioridades? A regionalização.
Os polos regionais de saúde têm que funcionar no estado com diagnóstico. O que é o diagnóstico? Ressonância, tomografia, ultrassom e os exames específicos. Contratação dos profissionais de saúde para atender nos polos regionais. Nós temos polos regionais que já têm o prédio pronto. Coxinha é um exemplo. Existe um hospital construído. Nova Andradina também, Ponta Porã também. Não precisa mais construir. É levar o atendimento para atender essa média complexidade. Feito isso, vai diminuir o número de pessoas em Campo Grande e a fila vai andar. Por que hoje existe um problema de exames, como você falou? 4 meses sendo otimista. Eu tenho casos aí de 8 meses, 1 ano para marcar uma tomografia na rede pública. Já era assim em 2012, quando nós disputamos a prefeitura da capital. Precisa realmente montar centrais de diagnóstico. Isso você contrata esse serviço a preços compatíveis, estancar a corrupção. Nós tivemos inúmeros casos de corrupção na saúde nos últimos anos e principalmente com uma gestão eficiente. Funcionando a regionalização, diminui a demanda em Campo Grande. Prioridade nossa em Campo Grande, concluir o Hospital do Trauma. Ali abre mais de 250 leitos da Santa Casa para os hoje que sofrem acidentes e que são do estado todo. Se você for na Santa Casa, grande parte dos leitos estão ocupados pelo trauma, pessoas que sofreram acidente, que têm algum problema. Então, a organização do sistema, ela precisa ser feita com profissionais competentes, com qualificação de mão de obra, isso é fundamental para bom atendimento, gestão de saúde. Nos últimos anos não foi prioridade do governo investir em saúde. Tanto que nós viemos num colapso. Se você olhar hoje a saúde pública no Mato Grosso do Sul, nós que andamos os 79 municípios, é reclamação nas 79 cidades. Mostra uma falência. Falência por quê? Subfinanciamento, baixa qualificação do pessoal, omissão do Estado em montar os polos regionais e a brutal concentração de atendimento na capital, que acaba fazendo um colapso em Campo Grande. Então, interiorizar o desenvolvimento, você melhora essa demanda. Feito isso, diminuída a fila, só de cirurgia de coluna, nós temos 1.300 pessoas aguardando na fila. Então nós precisamos fazer a fila andar. Como que faz a fila andar? Investindo, contratando profissionais, fazendo os mutirões de saúde para dar uma diminuída nessa demanda, para que a gente possa organizar o sistema de saúde do Estado. Bom, isso se faz construindo uma política de segurança pública para o Estado. Nos últimos anos nós tivemos a polícia do André e a polícia do Zeca. E eu quero construir uma política de segurança pública. Política de segurança pública se constrói, primeiro, sem interferência política, que é essa questão dos delegados. Eles têm que ter autonomia para conduzir os inquéritos. Você não pode interferir num trabalho que não é político, é técnico. O inquérito policial ele tem que ser conduzido com lisura para que as provas levantadas possam levar à apuração dos crimes que seja punido aquele que é culpado. Então, com total isenção, uma política de segurança pública. Segundo ponto, aumento de efetivo. Não se aumenta do dia para a noite. Nós temos que hoje muitos policiais que fazem bico nos horários de folga. Muitos estados institucionalizaram a prestação de serviço nesse horário de folga dentro do próprio estado, através de abono para os policiais. Isso é inteligente. Você acaba trazendo mais policiais para dentro do serviço e acaba remunerando melhor. Em vez de ele fazer bico fora, ele trabalha para o próprio estado. Terceiro ponto, tem muitos policiais no administrativo. Trazer esses policiais do administrativo para dentro da corporação para fazer o policiamento e colocar pessoas no administrativo que vão desenvolver as funções que são as funções burocráticas da polícia. Você aumenta efetivo. Concurso público. Se você somar o que entrou na polícia e o que saiu por abandono, por aposentadoria nos últimos anos, nós temos quase que o mesmo número de policiais que nós tínhamos há 10 anos atrás. Então não aumentou o efetivo. Precisa aumentar o efetivo. Qualificação é fundamental. Qualificação do policial. Policial militar que fica 6 meses na academia vai para as ruas, mas ele ainda não está completamente preparado para enfrentar o crime organizado. Precisa que o Estado continue realmente fazendo a sua parte. E feita essa estruturação, equipamentos modernos, tecnologia e inovação.
Vídeo monitoramento em áreas de violência resolve, ajuda bastante, porque você acaba concentrando centrais de vídeo monitoramento nas áreas onde você tem maior índice de incidência, de assalto, de roubo, de furto. Então isso é inteligente. E fronteira é a omissão do governo federal. Hoje escancarou as fronteiras do Brasil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária praticamente sucateada. Nós vimos agora, semana passada, quase que uma greve dos policiais federais de fronteira, cobrando o adicional de fronteira, que faz um ano que foi aprovado e até agora não foi institucionalizado. Esse seria um atrativo a mais. Quem vai para a fronteira receberia um abono salarial. Isso é bom, você aumenta o número de efetivo na fronteira e os policiais interessados em ficar na zona de fronteira. Eu acho que isso precisa sair da omissão e ir para a prática. O governo federal fazer a sua parte. Qualquer país do mundo, quem faz segurança de fronteira, governo federal. E aqui no Brasil nós temos um governo federal que lavou as mãos na questão das fronteiras. E é da fronteira que vem as drogas, que vem as armas, que vem a cocaína, que vem a maconha, que vem o crack, que está destruindo famílias, adentrando dentro de todas as casas no Brasil, no nosso estado principalmente. Então precisa realmente uma política de segurança pública, despolitizar a polícia e colocar um quadro técnico para fazer essa política, para que a gente possa ter eficiência. Tendo eficiência, nós vamos ter uma melhor segurança para a nossa população. Quando eu fui prefeito de Maracaju, eu investi muito na formação de uma mão de obra, treinar realmente as pessoas para ocupar os espaços oferecidos que muitas vezes se perdem por uma baixa qualificação de mão de obra. Então, investi muito numa formação de mão de obra, mudar a lei de incentivos para que ela seja o indutor do desenvolvimento nas regiões mais empobrecidas do estado. Nós temos um estado hoje que concentra riquezas em poucas regiões. E nós temos a ferramenta da lei de incentivos para interiorizar isso. E a lei de incentivos ela tem que ser um atrativo também para favorecer essa classe menos favorecida. Então você trazer para uma escola de formação, de qualificação, de formação pessoal, de abertura de novas oportunidades de emprego, isso ajuda no desenvolvimento social. O Estado não se abster também de fazer o seu trabalho. Hoje nós temos um empobrecimento do pequeno produtor e dos assentamentos rurais, por falta de uma política de desenvolvimento nos assentamentos. As pessoas abandonam os lotes e migram para as cidades. Nas periferias, muitas vezes, para ser uma pessoa desempregada, porque ele tem uma aptidão rural. Mas como ele não consegue ter o sustento da sua família, ele migra para as cidades. E nós temos que constituir o desenvolvimento social, ocupando territorialmente as regiões mais empobrecidas do estado. Você tem regiões que teve boom econômico, crescimento enorme, muita oferta de emprego, e acabou criando uma convulsão social, falta moradia, falta saúde, falta educação. Então nós precisamos redistribuir o desenvolvimento. Nós temos uma ferramenta que chama zoneamento ecológico e econômico, é uma lei que foi aprovada na Assembleia, que mapeou potencialidades e fragilidades das regiões. E nós precisamos atrelar essa lei à lei de incentivo para ocupar territorialmente e fazer um desenvolvimento social. O programa social Vale Renda tem que continuar? Claro que tem que continuar. É importante para as famílias em vulnerabilidade, mas quanto mais nós tivermos um Estado ativo economicamente, mais oferta de emprego, menos pessoas vão ser dependentes dos programas sociais governamentais, tanto o Bolsa Família como o Vale Renda, que são bons programas nas famílias que estão vulneráveis, mas o Estado tem que criar ambientes de desenvolvimento, de geração de oportunidades, interiorizando, criando programas novos que incentivam o desenvolvimento de áreas que nós estamos empobrecendo hoje. Se você olhar Mato Grosso do Sul, tem município diminuindo a população. E nós precisamos agregar o desenvolvimento social, e isso se faz com as ferramentas de diminuição de carga tributária, revisão da lei de incentivos, qualificação profissional, formação da nossa mão de obra, valorização do servidor público, você valorizar o ativo que o Estado tem, que é o bom servidor, para ele desempenhar essas funções. E ter um planejamento nisso. Acho que planejando isso, nós vamos ter um desenvolvimento social com mais desenvolvimento para todo o estado, e não como nós vemos hoje. Algumas regiões muito ricas
e outras muito pobres, num desequilíbrio regional que você vê aquelas pessoas daquela região sem oportunidade de um crescimento social. Eu vou primeiro no pequeno produtor, o assentado. Ele está totalmente desassistido, não tem assistência técnica, não tem nenhum programa de desenvolvimento. Nada foi criado no Mato Grosso do Sul. Criaram aí um leite forte que não funciona. O Marconi Perillo criou um programa de leite para os assentamentos em Goiás, que ele distribuía touros melhoradores, embriões sexado de fêmea e irrigação no pequeno produtor. Por quê? O grande problema do leite é o inverno. Quando cai a qualidade das pastagens, diminui a produção leiteira. Tendo irrigação, você supra essa defasagem. Melhorando a qualidade do rebanho, a vaca que come para produzir 2,5 litros, que é a média leite produzida pelas vacas do Mato Grosso do Sul, come quase que a mesma coisa de uma que produz 10, 15 litros. Isso é o que? Genética. Genética melhora a produtividade. Marconi quadruplicou a produção de leite em 8 anos. Precisamos levar isso para dentro dos assentamentos. Precisamos levar para os assentamentos a produção. Mato Grosso do Sul é importador hoje de 80% das frutas, legumes e verduras que nós consumimos vem de São Paulo e Paraná. Esse é um ativo que tem que ser ocupado pelos pequenos produtores, mas não consegue sem assistência técnica. Montar as cooperativas de produção, montar o associativismo, qualificar aquela mão de obra ali para produção, porque a produção em escala, você não pode produzir um mês alface e no outro mês não ter. O mercado não espera isso, então você precisa ter uma cadeia produtiva organizada. E esses programas podem resolver isso. Questão indígena, questão que nunca quis se resolver o problema. O governo federal só empurra com a barriga essa questão. O Estado tem responsabilidade? Também tem. Porque quem titulou as terras dos produtores foi o Estado do Mato Grosso, à época, e a União. Se a União e o Estado titularam algo que pertencia aos indígenas, quem que tem que pagar essa indenização? Ou é a União ou é o Estado. E no nosso governo eu não vou me omitir nisso. Existem realmente algumas aldeias que precisam fazer ampliações, existe confinamento. Agora, não é só isso que o índio quer. Tem uma pesquisa da Datafolha em todas as aldeias do Brasil. Sabe o que o índio pediu em primeiro lugar? Saúde. Segundo, uma educação de qualidade. Terceiro, eles querem produção e desenvolvimento nas aldeias. E aí o Estado tem que entrar como braço auxiliar. Como é no assentamento rural, tem que ser na aldeia indígena. Ajudar no desenvolvimento social, levar assistência técnica, equipamentos, tecnologia de produção e preservar a cultura indígena. A cultura é milenar, que os índios estão aí culturalmente, fazer do índio o que é o índio americano hoje. Ele tem lá sua aldeia e ela passou um ponto turístico nos Estados Unidos. Por que não fazer das aldeias indígenas do Mato Grosso do Sul também um ponto turístico para desenvolvimento cultural, do artesanato indígena? Mas isso precisa ser organizado, é um sistema que precisa ser organizado. Infelizmente, nos últimos 20 anos que o PMDB e o PT governam o Mato Grosso do Sul, eles viraram as costas para essas questões. O assentado está abandonado, o indígena também. E ainda deixou criar um conflito, como se nós não pudéssemos viver harmonicamente. E podemos, tem condições, agora o Estado tem que ser o árbitro, o juiz, para resolver esses impasses e criar esses bons programas de desenvolvimento. Eu acho que não só as ferrovias, nós temos que criar um modal logístico que dê competitividade à economia do Mato Grosso do Sul. Qual o nosso problema? O PT está 12 anos no governo, abominava a privatização, ou concessão, que é a mesma coisa, só muda o nome. Passado 10 anos eles entenderam e resolveram chamar a iniciativa privada. Foi feita agora a primeira concessão de uma rodovia no Mato Grosso do Sul, que é a BR-163. Que pega lá de Mundo Novo, vai até Sonora. Nós vamos levar 5 anos para essa rodovia ficar pronta e concluída. Se tivesse feito no primeiro ou segundo ano do Lula, hoje nós teríamos a rodovia pronta. Então foi um erro, por uma questão ideológica, que atrasou o desenvolvimento do país. Segundo ponto,
O PT usa o dinheiro do BNDES para construir porto em Cuba. Você sabe que foi construído um porto lá que a Dilma foi lá inaugurar de 1 bilhão. Está construindo no Uruguai, está construindo no Equador. Rodovia na Bolívia com dinheiro do BNDES. Mato Grosso do Sul, ele é refém de uma logística. Como o nosso frete é só rodoviário, as distâncias são longe dos centros consumidores e dos portos de exportação, grande parte do que nós produzimos é exportado. Então nós perdemos a competitividade na estrada. Por isso as ferrovias são fundamentais. Tem que agilizar os processos de concessão da Ferronorte, da Ferroeste e da Norte-Sul, que liga Brasilândia a Porto Murtinho. Por que Porto Murtinho? É o porto mais importante do estado. Precisa construir um porto em Murtinho e outro em Corumbá e Ladares. E reativar a malha da rede ferroviária federal que está sucateada hoje. A LL é concessionária, mas a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, não cobra da concessionária a obrigatoriedade dos investimentos. Essa é a função da agência reguladora. Então nós precisamos de um governo, principalmente federal, que volte as atenções. E o Estado fazer o dever de casa, as rodovias estaduais, as vicinais, de escoamento de produção, os principais eixos de distribuição e de escoamento das riquezas tem que ser melhorado através das rodovias pavimentadas, das pontes de concreto. Inconcebível hoje ponte de madeira. Então fazer um projeto de ponte de concreto, porque isso vai aumentar a nossa competitividade econômica. Eu não tenho dúvida que montado isso, nós vamos resolver grandes gargalos. O problema foi que uma questão ideológica atrasou o Brasil e atrasou o Mato Grosso do Sul. Praticamente nós perdemos 12 anos por essa questão. E 12 anos em competitividade é muita coisa para uma economia que depende da infraestrutura como é a sul mato-grossense. Cultura nos últimos governos não foi prioridade. Tanto que os talentos que despertaram no Mato Grosso do Sul foram mais por conta própria, dos próprios talentos, na música, na dança, no teatro, foram pessoas que se desenvolveram culturalmente por conta própria, não teve a ação do Estado. E cultura é algo de inclusão social. Se você levar os projetos culturais para os bairros, principalmente os mais pobres, você vai trazer pessoas, crianças, jovens, adolescentes, para projetos culturais sadios. E como que faz isso? Cultura se faz com investimento. Nossa proposta é gastar 1,5% do orçamento para as atividades culturais no Estado, sendo que não para custeio, mas para investimento, para ter mais recursos na cultura, para criar os programas de despertar novos talentos na música, na dança, no teatro, nas atividades culturais que estão adormecidas hoje. Se você criar programas, e isso não pode ser só na capital, tem que ser também no interior, você vai despertar talentos. Nós temos um projeto social que chama Tocando em Frente, que eu, a vereadora Rose, a gente mantém esse programa, tirando aquelas crianças que eram do lixão, que estão no projeto social. Semana passada, 4 crianças, meninas, foram dançar balé em Buenos Aires, representando Campo Grande. Por quê? Porque era um talento que despertou num projeto social. Isso por quê? Porque deu oportunidade. E o Estado tem que criar oportunidade para os jovens, para ter cultura como ferramenta de inclusão. Eu acho que feito o investimento, tendo recurso, nós vamos desenvolver culturalmente todas as atividades e potencializar esses talentos que estão adormecidos hoje aqui no Mato Grosso do Sul. Olha, Campo Grandense de nascimento, nasci ali na maternidade da Cândido Mariano, em 1963, fui aluno do Colégio Dom Bosco, fiz o cursinho no Objetivo e entrei na faculdade na FUCMAT, Faculdade Unidas Católicas do Mato Grosso, que virou depois o CDB. Retornei para Maracaju com o falecimento do meu pai, tomei conta das atividades empresariais nossas, entrei na política em 96 por descontentamento com a política local, me elegi prefeito, fiz 8 anos de mandato em Maracaju. Resultado do mandato: Maracaju era a 12ª economia, se tornou a 5ª economia do estado. Foi o município do Brasil que mais formou empreendedores.
tinha prêmio nacional por isso. Recuperamos as finanças públicas e fizemos um mandato que nós concluímos com 93% de ótimo e bom no último ano, que foi 2004. 2006 me elegi deputado estadual mais votado do estado, 2010 deputado federal, 2012 disputei a prefeitura de Campo Grande. Fizemos um bom trabalho e ali iniciou pensando Campo Grande. 2013, pensando Mato Grosso do Sul, andamos o estado todo ouvindo as pessoas com as suas prioridades, mais de 200 mil pessoas ouvidas. 2014, estou colocando o meu nome hoje como um candidato ao governo do estado para defender essas propostas que nós falamos aqui com vocês, na saúde, na educação, no desenvolvimento, no emprego, na cultura e na segurança. E os ídolos no esporte, eu gosto muito do Ronaldo como jogador, uma pessoa que eu sempre admirei pela luta que teve, pelas batalhas que venceu, e realmente é uma pessoa que eu tenho ela como um desportista, como eu tinha também o Gustavo Kirten, o Guga do tênis, que também lutou, foi um exemplo para mim de superação, mesmo com problemas, sempre defendeu muito bem o nosso país, o Brasil, levou o nome, e o Oscar Schmidt no basquete, que eu acho que é um exemplo também de uma superação. Você vê, esse dia eu vi uma entrevista do Oscar falando do câncer, né? Que o câncer não ia vencer ele. Aquilo é muito bonito você ver uma força de uma pessoa que leva para o interior, desenvolvendo o esporte. Na música eu gosto dos talentos regionais. É Munhoz e Mariano que se despertou, é Michel Teló, é Gilce Júnior, é Lobé, Patrícia Adriana, essas pessoas todas, né, que despertaram aí talentos nossos, que levam o Mato Grosso do Sul para todos os rincões desse Brasil. Você vê, eu lembro dos meninos lá, que é de Coxim, que fizeram um grande trabalho também hoje, despertaram na música regional como talento. De Jaraguari aqui, o nosso Luan Santana, saiu de Jaraguari, é hoje uma pessoa nacionalmente conhecida. Então, isso é muito bonito. Eu acho que são pessoas que despertaram por conta própria. Eu admiro esses cantores sul-mato-grossenses, Maria Cecília e Rodolfo, lutaram, conseguiram também projetar nacionalmente por conta própria. Não tiveram um Estado como um braço indutor, tiveram sim perseverança, tiveram luta para levar o nome do Mato Grosso do Sul. E são pessoas que eu admiro muito na música e naquilo que fazem, porque nunca esqueceram do nosso Mato Grosso do Sul.